eu tô tendo palpitações cardíacas noturnas, mas o médico não encontrou nada. Será psicológico ou espiritual? Não, provavelmente seja estresse mesmo. É, né? Estresse. E se não há... Era bom ir a um segundo médico. Uma outra opinião, né? Uma segunda opinião, é sempre bom ter uma segunda, às vezes uma terceira, para eliminar de vez o foco cardíaco do problema. Não havendo realmente, depois de eletros, ecos e tudo mais que se faz, nenhuma disfunção cardíaca no coração, a segunda opção, que é praticamente certa, é estresse, ansiedade, Sei. medo, pânico, insegurança. São todos os patrocinadores das nossas palpitações. Sobretudo o estresse, que se veste de ansiedade crônica. Aí, meu amigo, não tem sistema nervoso que aguente, não tem coração que suporte, não tem corpo que não somatize esses males. Ninguém viola a lei do sábado, do descanso, impunemente. É. Ninguém viola. O mandamento de Jesus, vinde repousar um pouco num lugar à parte. Se a gente não obedece isso, o corpo não aguenta. Eu achei que podia viver apesar disso. E vivi 30 e tantos anos contra toda a lógica do corpo. E paguei um preço. Podia ter sido infinitamente pior. Mas os pequenos achaques físicos que eu carrego, eu não tenho a menor dúvida que não só são herança da minha mãe, mas que não precisavam ter eclodido, são as mesmas dela, mas em mim eclodiram pelo excesso de estresse. Porque eu vivi muito estressadamente durante pelo menos 33 anos. Mas, Caio, assim, tirando aquele seu período Não sem ali... paz. Não sem paz. Ah, isso que eu ia te perguntar. Não sem paz. Mas estresse é um negócio que independe de você ser um cara pacificado ou não. Ah, tá, entendi. Você pode ser um homem da paz, mas se você tem que levantar 4h30 da manhã todo dia para correr para um avião, pegar uma ponte Rio-Niterói entupida 3 horas, para pegar um avião onde você já desce do carro com todo mundo falando contigo até entrar no avião, dentro do avião você não pode nem dormir, que te acordam porque, que bom que o senhor está aqui que eu quero conversar. E já chega no lugar com uma multidão te esperando, com mídia te esperando para você para pregar. Prega 3, 4, 5, 6 vezes no mesmo dia, entrevistas, não sei o que, volta de noite para casa. Aí tem assuntos de família, no dia seguinte tem escritório, milhões de coisas acumuladas e você tem que resolver tudo até meio-dia, porque uma hora você tem que estar dentro de um outro avião para ir para outro lugar. Faz isso 33 anos e vê como é que fica. Fora tudo mais que eu não estou descrevendo, que são os cotidianos pesadinhos. Eu sempre fui um cara absolutamente da paz. O meu coração viveu em paz, dormiu em paz, viveu sem culpa, sem ter que mentir para justificar nada a vida inteira. Até eu me relativizar, como eu já contei a história que não precisa mais ser repetida. E aí a paz foi embora e ela só voltou na hora em que o coração de novo disse: chega de tentativas de adular o meu capricho, seja ele qual seja. E aí a mente foi convergindo na direção da graça e aí nessa hora, outra vez eu tenho que repetir, a Adriana foi fundamental nesse processo de convergência das coisas para aquele lugar de sossego, de novo. Então, mais ansiedade, a tribulação... Tribulação sem paz é a receita para todo tipo de somatização. Agora, ainda que você seja um cara da paz e que a sua consciência seja tranquila, mas se o seu estilo de vida for estressado e estressante, Sei. você pode ser um homem de paz, não aguenta. Olha, Jesus viveu daquele jeito que a gente lê no Evangelho 3 anos e meio. E veja se ele deu bobeira com ele próprio. De manhã cedo, onde é que você o pega quase todo dia quando você lê o Evangelho?
Os discípulos acordam e não sabiam onde ele estava, porque ele tinha ido para um deserto próximo, subido uma montanha, se enfurnado numa caverna, Sei. silêncio na presença do Pai. Sei. Aí eles chegam, Senhor, todos te buscam, mas ele também não fica arrebatado pela agenda de ninguém. Mandam, você veja o extremo da história. Teu amigo Lázaro está doente. A família está chamando. Ele estava na Judéia. Betânia fica a 2 quilômetros de Jerusalém. É um pulinho na esquina, Betânia. Se ele andasse um dia e meio, ele chegaria onde Lázaro estava, mas ele não foi. Ele ficou ainda mais alguns dias no lugar onde ele estava. Quando ele foi, Lázaro estava morto. Você veja como Jesus lida com a questão da agenda dos outros também e do estresse. Você o observa em fluxos e refluxos. Ele se dá e aí ele se retira. E ele respira. E quando chega aquele momento em que eles não tinham nem mais tempo para comer nem beber, tantos eram os que iam e vinham, ele chama os discípulos e diz: vinde repousar um pouco num lugar à parte. Porque senão, mano, ninguém aguenta. Sem interrupções, sem paradas. Nem Deus encarnado achou que era saudável para ele próprio. Viver sem as pausas do estresse. Então, respondendo ao meu irmão, não é opressão demoníaca nenhuma. Ele está estressadão, cheio de ansiedades. Uma mulher. Às vezes a pessoa quer as hipersimplificações. Prefere atribuir isso ao diabo e ficar dizendo sai Satanás, sem se enxergar, sem refazer o seu modelo, o seu estilo de vida, sem refazer os seus ritos e processos mentais, sem identificar quais são os seus labirintozinhos de repetição estressante na mente e sem ter a coragem de desagendar um monte de coisas que às vezes servem aos propósitos da conveniência de terceiros, mas não atendem às prioridades reais da sua própria vida. Então a pessoa tem que ir se concentrando cada vez em menos coisa. Como Jesus disse, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E esse mesmo que disse pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, foi o mesmo que disse não andeis ansiosos de coisa alguma. E poucos textos no Evangelho tematicamente são mais longos do que o texto no qual Jesus trata da ansiedade. Porque fala dos lírios. Dos lírios, dos pardais, para descansar, para buscar primeiro o reino de Deus. Sim. As outras coisas vos serão acrescentadas. Quem é que pode acrescentar meio metro ao curso da vida? Ninguém. Essa loucura de ansiedade pelo futuro é infinitamente doida, porque o futuro você não conhece. Basta cada dia o dia de hoje, seu próprio mal. A bagaça que eu já faço gestão de agora, para que ainda ter que lidar com a fantasmagoria ficcional de um futuro que eu não conheço. Você não sabe. Então descanse. Então, minha irmã querida, uma opinião, 2 opiniões, 3 opiniões. Não há nada no coração, estresse. Tire férias, comece a olhar para dentro de você, reorganizar o processo inteiro interior. Não brinque disso, porque o nosso Senhor não brincou com o estresse na vida dele. Ele tinha fluxos e refluxos, ele se dava e ele se recolhia. E ele sabia a importância absoluta do silêncio, do descanso e da quietude. A sua palpitação com certeza vem das ansiedades que habitam seu coração.